chegamos a um estágio da vida onde vemos que mais nada tem sentido e a nossa vontade é desistir, hoje eu gostaria de falar coragem para continuar. Mas primeiramente vamos ler Filipenses 4:12. O apóstolo Paulo aqui está falando com o povo de Filipos e diz: eu sei como estar humilhado e sei também como ter abundância em todo lugar, em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. Paulo foi um apóstolo, um dos mais reconhecidos dos discípulos e apóstolos de Jesus, que lembramos mesmo depois de 2000 anos após a sua morte. Mas a vida de Paulo não foi tão fácil como parece ser, como uma vida gloriosa, sem ter problemas ou sem passar por provações. Pelo contrário, Paulo passou por naufrágio, Paulo foi espancado, ele foi picado, aliás, ele foi mordido por uma cobra. Paulo, ele subiu ao céu e voltou, foi criticado, foi abandonado, e quem leu a Bíblia sabe das muitas outras coisas que Paulo passou. Ele foi um exemplo de cristão, e mesmo que os anos passam, mesmo que os anos tenham passado, o seu exemplo continua ecoando pelos quatro cantos da terra em como ser um cristão que não desiste em meio às diversidades. E eu pergunto, por que Paulo não parou? O que fazia ele continuar, mesmo indo contra todas as provações da vida, mesmo ele passando por todas as tribulações? Paulo, ele não desistiu, ele foi fiel até a morte. E será que ele só foi fiel porque ele tinha em vista a recompensa? Ele tinha em vista as coroas que ele sabia que ele ia ganhar? Porque ele foi ao céu e ele tinha visto que era o céu e por isso ele não desistiu. Qual era o anestésico da vida de Paulo? O que fazia anestesiar a sua dor para ele continuar até o fim? Mesmo morrendo decapitado, ele não negou sua fé, mesmo com tantos problemas na sua vida, e muitas vezes se vendo sozinho, sem a ajuda dos próprios apóstolos, que foram seus companheiros de jornada de vida cristã, ele teve coragem para continuar. Será qual que foi o anestésico de Paulo? Lá em Filipenses 1:23, gostaria de ler aqui para vocês o chamado de Paulo, que diz assim: mas de ambos os lados estou em aperto, desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Todavia, permanecer na carne é mais necessário para vós. Era o chamado do apóstolo Paulo que o fazia ficar firme. Era o amor pelas pessoas, empregar o evangelho para toda criatura, cumprir o ID, ajudar as pessoas a melhorar, porque ele sabia, ele tinha por pouca parte que ainda não estava completo da palavra de Deus, era seguir o seu ministério. O seu chamado foi de servir as pessoas. No verso 27 diz que a vossa conversa seja digna conforme o evangelho de Cristo. Paulo escreveu tantas cartas para as pessoas, para as igrejas que ele começou instruindo a como viver a vida cristã. O ministério de Paulo era exatamente esse: ajudar as pessoas, ajudá-las a crescer em sabedoria, em crescimento, em maturidade, para atingir, para alcançar a mente de Cristo. E eu pergunto para vocês, o que dá sentido à vida? Será que Paulo ele tinha um sentido de vida, por isso ele não desistiu? E se eu te falasse que você ganhou R$1 milhão hoje, com quem você iria dividir esse dinheiro? Será que talvez se você estivesse numa ilha deserta, sem ninguém, você estaria feliz por não ter com quem partilhar o seu dinheiro? Partilhar a vida. Nós precisamos das pessoas e as pessoas precisam de nós. O nosso dever, muitas vezes, deve ser deixado de lado pela obrigação, pelos direitos das outras pessoas. Muitas vezes queremos reivindicar os nossos direitos, mas devemos deixá-los
por amor a outras pessoas, para que elas possam ter uma vida melhor além de nós. Lá nos evangelhos diz que quem quiser ser servido servirá. O último será o primeiro. No evangelho tudo é invertido. Eu lembro de uma vez que eu estava saindo de um culto e isso foi antes da pandemia e eu fui tomar sorvete com minha mãe e um certo homem nos parou e pediu dinheiro. E aí eu sempre que alguém me pede dinheiro, eu geralmente paro para conversar com essa pessoa e toco nela e pergunto o nome dela, pergunto a sua história, pergunto por que aquela pessoa está ali, por que está naquelas condições. E o homem começou a se abrir, a conversar e me falar que tinha perdido a sua família, tinha ido embora de casa por causa dos seus vícios de droga, de bebida, e ele não tinha coragem para voltar e muitas vezes ele não tinha nem dinheiro para comer. E aí eu te pergunto, você daria dinheiro para essa pessoa? Você ajudaria? Ou até mesmo você olharia para ela e conversaria com ela? Todas as vezes que eu vejo essas pessoas, eu tento conversar, eu tento saber a história delas. E aí, enquanto nós conversávamos, eu peguei e dei um dinheiro para ele se alimentar. Não sei o que ele iria fazer depois disso, mas eu penso que se Deus nos deu, nós devemos compartilhar. Mas isso é entre eu e Deus. Você toma a sua decisão. E aí eu dei uma nota para ele e nós conversamos. E no meio da conversa eu falei, peraí, me devolva essa nota aqui. E aí ele ficou um pouco receoso, assim, ficou me olhando. E eu peguei e falei, toma essa nota. E dei uma nota maior para ele. E ele ficou meio que espantado de eu estar ajudando ele. Não era muita coisa, mas era o que eu podia fazer no momento. Talvez, hoje eu não me lembro qual que é o nome dele. Eu me lembro um pouco da feição dele, mas eu tenho certeza que ele nunca vai me esquecer. Outra vez, eu deparei com essa situação novamente. Eu estava num lugar, tinha acabado de sair de um culto, e aí nós estávamos, com aquelas roupas que nos caracterizam cristãos, e outro homem nos abordou e pediu um dinheiro para ele comer. E aí as pessoas começaram a sair, nem deram bola para ele, nem quiseram ouvir o que ele disse, e eu não estava com carteira, eu não estava com nada ali, e eu nem pude parar para conversar com ele e saber da sua história. E aí eu fiquei pensando, como que nós que temos o evangelho, temos a verdade, nós ignoramos essas pessoas, nós deixamos de lado, nós queremos ajudar só as pessoas que são bonitinhas ali, estão com roupas certinhas, e os marginalizados, e os pobres, e os que carecem do amor de Deus, que carecem da nossa atenção, nós não ajudamos. O que dá sentido à vida é servir as pessoas. O que dá coragem para continuar é servir as pessoas. Jesus, ele veio até esse mundo e serviu as pessoas. Ele não nasceu rico, ele nasceu pobre, numa manjedoura, onde os animais faziam ali as suas necessidades, e mesmo assim ele continuou servindo as pessoas. Ele não tinha nem aonde reclinar a sua cabeça, ele não tinha nenhum sepulcro para ser sepultado, tiveram que pagar para ele, mas mesmo assim ele ajudava as pessoas, independente da sua cor, da sua raça, do seu sexo, ele continuava a ajudar. A coragem de Paulo para continuar era servir as pessoas. A coragem de Jesus, a vida de Jesus era ajudar as pessoas, não somente com o evangelho, que é a coisa principal, mas também dando a mão, estendendo, ajudando, melhorando a vida dela aqui na terra. O que fez Paulo continuar? O que fez Susana Wesley, mãe de 19 filhos, dos quais 9 morreram, era o seu amor por almas. E eu te pergunto, o que faz ter sentido a sua vida?